Nesse momento estamos com o senhor Rogério Maldani, que foi presidente em 2 gestões, né, Rogério? Duas Rogério, gestões. tudo bom? Tudo Se bem. apresente, Rogério. Quem é Bom. você, família, como é que apareceu na CIAS, como é que apareceu em Schroeder? Certo. Bom, eu estou em Schroeder desde o ano de 91, né? Quando eu assumi a Claco Cláudio Contabilidades Limitada. E de lá, então, né, vivendo aqui a cidade, sempre procurando crescer com ela, né? E num determinado momento houve uma sensibilização para que fosse fundada a CIAS. E nesse momento eu era diretor de uma indústria, uma sociedade anônima, né, onde nós estávamos procurando a internacionalização da empresa. Uma empresa já consolidada, com quase 60 anos, e que para ser valorizado o seu produto, sua qualidade, era o mercado internacional. Só que nós vivíamos uma situação diferente, né? De toda a Anvale, o nosso município era o único que não tinha telefonia celular, por exemplo, né? Não havia uma representatividade para os empresários. Então, nós vimos que na fundação da CIAS seria uma oportunidade de ter uma entidade nos representando, né? Eu tive experiências anteriores, né? Naquele momento eu acho que eu tinha 31 anos no momento da fundação da CIAS, mas eu tive vivências anteriores, onde eu também passei por situações de fundar uma associação empresarial, ajudar um município a se desenvolver. Então, com essa visão, nós fomos para essa reunião e, naturalmente, eram eu e mais 6 empresários e mais o prefeito na Câmara de Vereadores discutindo sobre as vantagens de uma associação empresarial. E então, com essa minha experiência, eu era professor da Católica também, antigamente FERJ, né, onde a gente tinha matéria de administração de micro e pequenas empresas, uma matéria voltada para o empreendedorismo, né? Então, a gente tinha muitos argumentos para dizer por que uma associação poderia ser bom, não só para os empresários, mas para o desenvolvimento da nossa cidade. Lembrando que tudo isso era nos anos 90 e... 95, né? 95. Tudo era muito diferente, Muito né? diferente. Não tinha... Mal e mal, nós tínhamos um fax, né? Um fax. Era coisa de gente rica. Eu vou lembrar esse fato inusitado. Um dos serviços que a CIAS ofereceu no começo era o fax, né? Então, alguns associados... Calma. Não tinha fax na cidade. Não tinha fax na cidade. A associação teve o primeiro fax. Alguns tinham. Fora a prefeitura. Então, nós fizemos um investimento num fax e muitos se associavam por esse serviço. Porque, por exemplo, um representante tinha que repassar os pedidos, então ele vinha aqui na CIAS, tinha um fax para poder repassar isso, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, né? Era um outro momento, assim, que exigia muita criatividade, muita paixão, né? Para a gente enfrentar os desafios. Eu sempre tive uma frase na minha vida: transformar desafios em oportunidades, né? Isso se faz com vontade, com criatividade, né? E nem sempre sozinho, né? Você tem que ter uma visão e trazer a comunidade junto contigo, né? Mas então era isso. Então a gente, nessa reunião, falamos bastante e naturalmente ali... O Neucir, uma pessoa também bastante... Na época já era presidente de sindicato, tinha a Carmen, que era presidente de Rotary, e eu com essa experiência toda. Naturalmente, nós 3, assim, protagonizamos nesse primeiro momento, né? E a gente, então, apoiou a ideia do Neucir, um empresário da cidade, né? Eu estava menos tempo aqui, e assim fizemos uma gestão muito unida, né? E era uma época diferente. A nossa associação era uma pasta. Nós não tínhamos sede, nós não tínhamos mobília, nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos ideias. Sim. Né? E eu digo assim que naquele momento, eu digo que eu me sinto da CIAS, né, desde o primeiro momento, porque logo naquele momento que fundamos a CIAS, eu acho que um primeiro legado que a CIAS deixou para a comunidade e para o Brasil foi a experiência do Simples. Né? Naquele momento não é como hoje, o Simples Nacional, que todo mundo acessa ele de forma completa. Naquela época a lei federal era cogente, né? Então a pessoa aderia ou não ao Simples Federal, mas o Simples Municipal e Estadual era uma opção da cidade ou do Estado. Né? E nós víamos que essa simplificação tributária era importante, porque reduzia-se o ISS de 3% para 1% ou 0,5%. Então, o político, de modo geral, ele acha que de 3 para 1 vai cair para 1/3 a arrecadação, mas não é. Como também aumentar de 3 para 6 não vai dobrar. Eu sempre digo que imposto é que nem sal. Se o sal estiver na oferta, você vai pôr mais sal no teu churrasco? Não, né? Então é inelástico.
Então não é, eu vou dobrar o imposto, vai dobrar a arrecadação. Não, às vezes você chega num ponto que cai a arrecadação porque a pessoa não consegue pagar. Mas então nós defendíamos o Simples e fomos então atrás do prefeito, que era o seu Gregório, e naquele momento ele disse, olha, infelizmente eu não tenho como apoiar. Por quê? Porque a Anvale, através do prefeito Geraldo Hernigas, que é do meu partido, decidiu que não vai aderir, porque a preocupação deles era a queda de arrecadação. Então, eu principalmente liderava esse momento e ele sempre levava 5, 6, quanto mais empresários junto comigo nessas reuniões. E com os argumentos que eu tinha, desde professor da faculdade na matéria de pequena empresa e a vivência que eu tive como consultor e assessor nesse segmento no Paraná, incentivando o município a se desenvolver, a gente foi trabalhando essa ideia. Prefeito, manda para a Câmara. Quem sabe a Câmara decide e o senhor diz que, infelizmente, a Câmara decidiu. Mas quando ele mandou para a Câmara, nós fomos na Câmara e fizemos uma palestra para os vereadores. Aí nós descobrimos que o ISS no município arrecadava, naquela época, R$1.000. Né? Isso em 90 e... Era no começo das CIAs ali, acho que 96, né? O Simples, a lei do Simples é de 96. Então, de 95 para 96, início de 96, eu imagino. E aí, nós descobrimos através dos vereadores que a empresa o município incentivava pagando aluguel de um galpão para uma empresa. E o aluguel era R$1.000. Então, todo o ISS da cidade era para incentivar 10 empregos. Então, nós usamos essa informação. Prefeito, vereadores, nós vamos criar uma lei que vai incentivar o emprego para toda a cidade. Vai simplificar a administração do tributo. Imagine uma bicicletaria pagando R$30 de ISS, ele tinha que ir na prefeitura buscar uma guia, que era datilografada pelo funcionário da prefeitura. Sim. Quer dizer, se o prefeito fosse cobrar, ou ele já ia reclamar do buraco da rua, da lâmpada, né? E com a união do Simples, ele pagava junto com o DARF principal e isso repassava para a prefeitura. Outra preocupação do poder público. Não, esse dinheiro vai para Brasília e não volta para nós. Né? Então nós chegamos a um ponto de oferecer para a prefeitura e para a Câmara um documento assinado pelos empresários de que se caísse a arrecadação, né, no ano seguinte ele podia cancelar o convênio. Né? E que, como toda arrecadação ia para pagar aluguel para incentivar 10 empregos, por que não tentar? Né? E quando a gente mostrou que o apoio à pequena empresa é o que mais gera empregos, né? Isso é no mundo inteiro, por isso que o setor do pequeno negócio ele é incentivado pela Constituição Federal, só que você tem que ter ações efetivas. Existe um SEBRAE, existe planos de governo, incentivações, né? Simplificações de todas as áreas. Então, mas por que não o município aderir? Né? E, para nossa surpresa, então, houve a primeira votação da Câmara, 9-0 a favor da mudança. Houve a segunda votação, 9-0 para a votação da lei do Simples. Com isso, o prefeito conseguiu politicamente se resolver na Anvale. Olha, foi a Câmara, né? A Câmara, por sua vez, se fortaleceu porque ela apoiou uma ideia da comunidade e, neste momento, a CIAS começou a protagonizar. Então, a gente notava que a CIAS começou a ser falada, começou a ser comentada, né? Porque nós ficamos o tempo todo ali na mídia e defendendo o Simples e tudo. E uma situação inusitada. Fomos o primeiro município do sul do Brasil a aderir ao Simples. Em que pese a torcida contrária dizer que ia cair a arrecadação, que o dinheiro ia ficar em Brasília e não ia retornar, nós fomos acompanhando todo o processo. E o que nós observamos? Aumento da arrecadação. Então, Schroeder serviu de exemplo para o Brasil que dá para reduzir tributo e aumentar a arrecadação, né? Através de uma simplificação, aumento da base. Né? E isso tornou Schroeder famosa. O prefeito era convidado para dar uma palestra muitas vezes, mas o seu Gregório, mais assim, ele apoiava a ideia, mas ele não tinha as bases. Então ele falava, ou vem comigo, técnico. Rogério, ou vem comigo ou vai você. Então eu fui a Florianópolis algumas vezes, fui para outros lugares, dizer como fizemos o Simples. Né? E tudo isso, o nome Schroeder foi sendo fortalecido, o nome da CIAS. Né? E então, tudo isso podemos dizer que foi a CIAS que fez, vocês como equipe da CIAS. Sim, logicamente, nós éramos uma equipe pequenininha, como eu disse, a CIAS surgiu, era uma pastinha,
né? Não tínhamos um caixa, nós tínhamos que convidar mais empresários para essa ideia. É natural que alguns ainda não percebiam, né, o valor, então eles perguntavam o que eu ganho com isso. Imagine você ainda falar que ele tinha que pagar uma mensalidade, né? Então a gente, muitas vezes, um mês eu bancava, outro mês a Carmen bancava, outro mês o Nilcir bancava. Eu sei que o dia que fechou o nosso caixa, sem precisar bancar a situação, nós fomos para Jaraguá, jantamos e não olhamos o preço do vinho, como se diz, né? Mas isso tudo foi assim. Então eram momentos que a gente trabalhava em cima de uma mesa de tábua de pinos, com cadeiras de palha. A nossa primeira mobília foi doada pelo seu Vicente Dunini, uma mobília usada, né? Que serviu para o nosso associativismo, mas o desprendimento dele sempre nos apoiar não foi só material, mas muito com ideias. Muita gente conversava com ele, ele trazia visões, né? E eu particularmente sempre via isso, né? Aliás, até hoje isso é um mantra do associativismo: representar os empresários e fornecer serviços, né? Então, aquele menorzinho, ele vem para a associação porque ele precisa de um serviço. É o SPC, é uma consultoria, é o núcleo, né? Era o fax antigamente, né? E outras coisas. Já o empresário médio grande, ele vem mais pela representatividade, porque às vezes uma mudança de alguma coisa no município ou no estado, o próprio cidadão pedir é desgastante. Mas se uma entidade pede, faz uma moção nesse sentido, né, é mais fácil aprovar. Eu me lembro que na época nós tínhamos reuniões da FACISC, né, eram as plenárias, né? Então regionais, né? E era muito comum naquele momento a gente sentar, se reunir em diretoria, discutir, por exemplo, um planejamento estratégico, o que vamos reivindicar, qual a moção que vai ser importante para desenvolver Schroeder, melhorar a vida dos nossos empresários, né? Então eu me lembro que uma vez havia uma empresa em Schroeder ligada à banana, e também uma de madeira, que por uma mudança no regulamento de ICMS de Santa Catarina, aumentou muito a tributação deles, quase inviabilizando aquele tipo de produto ou negócio. E aquilo talvez entrou no rolo, né, sem que o Estado percebesse. Então Schroeder defendeu aqui uma moção, né, nesse sentido de muita alteração tributária, e o presidente da FACISC, que estava no ato, ele falou assim: agora eu estou entendendo o que o pessoal de Rio Negrinho está reclamando, Canoinhas, né, que era muito madeireiro, né, mas afetava a banana também. E com isso, essa moção foi encampada pela FACISC, numa reunião lá com o secretário da Fazenda e tudo mais, houve alteração legislativa, né, voltando aquilo a ser possível de ser negociado. Então, novamente, a CIAS, né, resolveu uma situação que era estadual, né, mas através de o quê? De uma ação organizada, né? Muitas vezes podia até surgir da minha cabeça, contador, né? Na época eu não era advogado ainda, mas era através do apoio, era através de uma reunião de diretoria, era através de um fax para o associado perguntando o que está doendo, o que podemos te apoiar, onde que está, tem algo que podia, talvez o associativismo te ajudar, e de repente vieram essas informações. Isso também não é tão simples, tivemos que estudar, busca assessoria jurídica, faz reuniões, elabora uma minuta, né? E apresenta-se então na reunião regional da FACISC. Então, são coisinhas que a gente vai lembrando, né? Então, a lei do Simples, essa questão tributária, que eu não lembro agora exatamente em qual gestão que foi, mas é um legado das CIAS, né? Eu até ia pedir para você como é que chegou na presidência, mas acho que, na verdade, você foi um dos fundadores junto e... Como a gente foi fundador e vice, né? Foi uma sucessão natural. Né? Foi uma sucessão natural. Você foi o segundo presidente Exatamente, fui o segundo presidente, né? Então aquilo era muito tranquilo, né? E então, falando um pouco não sei se eu posso falar aqui, mas falando um pouco então da primeira gestão, né? Era um momento diferente, como eu disse. Nós tínhamos uma sede que era atrás do Sindicato Rural. No verão aquilo era muito quente, mas eram cadeiras de palha, uma mesa comprida de tábua de pinos, mas a gente procurava sempre ter reuniões abertas, sabe? A reunião de diretoria sempre tinha uma convocação com pauta e palavra livre, logicamente, né? Então, e sempre nós fazíamos a leitura da ata anterior e com isso buscava um engajamento, né? E sempre tentando estar atento a assuntos de momento que pudesse impactar. Então, com isso, aos poucos, as pessoas iam chegando e nós fomos completando, porque nós fundamos a CIAS com diretoria, com conselho deliberativo e conselho fiscal.
mas nós já montamos ela grande. E nós não tinha nem membro para preencher todos os cargos. O que era então, grande naquela época? Grande, eu digo assim, por exemplo, um conselho deliberativo com 30 pessoas. Mas nós tínhamos 7 associados na fundação. Né? Então, quando a pessoa se associava, nós já convidava, o senhor vai pertencer ao conselho deliberativo. Então, ele assinava um termo de posse lá. Né? Então, com isso, a gente foi trabalhando. Bom, da minha primeira gestão, eu lembro assim com carinho algumas coisas assim, né? Eu até ver se eu acho aqui, ó. Eu tenho aqui um convite, né? O convite da minha posse, né? Da minha primeira gestão, né? Uma coisa singela, mas procurando, né, sensibilizar. Foi mandado para toda a cidade, para todo empresário, né? Nós pegávamos lista de prefeitura. E na minha segunda gestão, observem-se aqui a cor, né, verde e amarela, e uma das, ou melhor, aqui já era lá foi da posse, e esse aqui foi um convite para comemorar os 3 anos da CIAS. Hoje estão falando em 30 anos. Estão falando em 30, lá era para convidar para fazer 3 anos. E uma da pauta, além da comemoração, era o lançamento oficial da logomarca da CIAS, né, que é a nossa logomarca atual. Né? A bandeirinha, né? Que na época a gente usava o verde e amarelo, é usado, né? Depois a Schroeder inovou, modernizou um pouco. Mas essa ideia, novamente, a Schroeder protagonizou no Brasil. Por quê? Porque nós somos o 3º município do Brasil a adotar essa logomarca. E por que a gente fez isso? Lógico que era a minha gestão, eu vi isso como uma oportunidade. Por que oportunidade? Porque quando você tem uma logomarca única, nacional, por exemplo, cada vez que tu vê essa bandeirinha que tu tem na tua camisa agora, tu lembra que é dos empresários, sim, que é o associativismo. Isso traz o quê? Representatividade, fortalece tua marca, né? Então a gente prontamente apoiou, mandamos fazer uns bottoms, né, dos bottoms da CIAS, que foram os primeiros do estado, até então ninguém tinha feito, nós somos o 3º do Brasil, né? Depois essa ideia do bottom com a bandeirinha, né, Ana? Isso acabou sendo copiado por outras associações, vieram pedir para a Schroeder, onde nós fizemos, né? E naquela noite fizemos a entrega do bottom solene ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores, aos nossos diretores, né? E naquela minha palestra, o meu sonho, desde que eu fundei a CIAS, era a sede própria, né? Então, naquela noite, aproveitando esse sucesso simples, né, que a gente fez, né, rebuscamos isso na minha palestra de solenidade, e ao final eu falei, olha, é uma aspiração desse presidente ter a nossa sede própria. Então eu quebro o protocolo aqui, mas gostaria de pedir ao nosso prefeito a doação de um terreno para a nossa entidade, né? Ela com 3 aninhos, a CIAS, né? E para minha surpresa, porque normalmente o anfitrião fala primeiro, né? Então, na fala do prefeito, ele se vira para o presidente da Câmara e fala assim, na frente do presidente da Câmara, estou neste momento dizendo que será doado um terreno, né, de área considerável para a CIAS, né? E peço que depois a lei será encaminhada para a Câmara e que tenha apoio dos nossos vereadores. E nesse momento já o presidente da Câmara sinalizou com as mãos, dizendo que sim, né? E o público presente, então, em aplausos, e ganhamos o terreno, né? Um terreno de 3.500 metros quadrados. Não é esse hoje Não aqui, é né? esse aqui, foi Sim. permutado depois, né? Mas ganhamos o terreno. Bom, ganhando o terreno, o nosso sonho não parava, né? O nosso sonho agora era construir. Então isso, se não me engano, foi o aniversário aqui foi comemorado em 13 de agosto, né? Como eu disse, as dificuldades eram grandes, né? Foi 13 de julho, mas até a gente organizar a festa foi 13 de agosto. E aí, se eu não me engano, por abril do outro ano, nós fizemos o lançamento da pedra fundamental, né? Por quê? Não adianta sonhar, você tem que ter atitude, você tem que ter metas, você tem que ter planejamento, você tem que ter divisão de tarefas, você tem que ter a visão e trazer essa visão para a tua comunidade, para que a comunidade abrace e junto carregue essa ideia para frente. Então, trabalhamos essa ideia da pedra fundamental e convocamos a cidade inteira, vizinhos, né? E quem nós trouxemos para essa inauguração? Nós trouxemos o nosso vice-governador. Então, o vice-governador esteve presente no lançamento da pedra fundamental. Neste momento, no meu discurso, ressaltei as nossas conquistas, como, por exemplo, o Simples Nacional, né, entre outros. E, com isso, houve o quê? Uma credibilidade da CIAS, né? Uma entidade nova, mas já tem o seu terreno, já lançou sua pedra fundamental, e, com isso, fomos agregando os associados.
Fomos agregando associados e fomos crescendo. Então, dentro do caminho que nós tivemos, eu ainda estava, naquele ano anterior, eu tinha ido para Fortaleza num congresso de contabilidade. E lá, andando, eu percebi que nós fomos até a praia de Canoa Quebrada, de van, tudo com antena celular. Comecei a conversar sobre isso e descobri que em Fortaleza tinha mais celular que a França. Eu falei, isso não é justo. Como que uma cidade tem mais celulares do que um país como a França e Xereder não tem nenhum celular? Se tinha, não funcionava, porque aqui não tinha antena, compreende? Só que Xereder nós tínhamos a Marisol, nós tínhamos a Coba, né, com motores, né, entre outras empresas grandes, e como não tem celular? E aquilo já era uma moção que vinha há muito tempo. E quando eu voltei de Fortaleza, eu fiz uma reunião com a diretoria, apresentei essa situação de lá e falei assim, se não sair antena celular até o final do nosso mandato, eu vou mudar meu nome. Eu não me chamo mais Rogério Maldaner, né? Mas aí eu queria ressaltar o seguinte, sabe, Christian, novamente, né, a questão do planejamento e da organização. Quando lançamos a ideia da antena celular, nós criamos uma comunidade. E não tinha WhatsApp na época, não tinha nem grupo de e-mail, né? Lembra do grupo de e-mail? Sim, hoje era grupo de fax. Né? Não, no fax não tinha que fazer grupo. Mas o que nós fizemos? Nós começamos a reivindicar. Sim. Né? E cada vez que nós reivindicávamos alguma coisa, a gente mostrava por reportagens o que nós já tínhamos feito dentro da associação, apesar de jovem, cidade pequena. Então, nós pedíamos antena e dizíamos, olha, Anvale é uma região próspera, temos empresas aqui internacionais. Na nossa cidade, nós tínhamos empresas também que internacionalizavam, que vendiam para fora do país, mas nós estamos incomunicáveis, né? Então, nós precisamos de uma antena celular, né? E mandávamos um ofício para a empresa, né? Que era, na época era Brasil Celular, Telesc Celular, né? Primeiro era Telesc, depois Telesc Brasil. Eu sei que no final... Em 98 acho que veio a TIM, né? Mas antes era alguma coisa do governo, Isso, né? A TIM comprou do governo. Então, cada vez que a gente fazia um ofício, a gente tinha uma resposta, a gente se alegrava. Então, veio uma ideia, né? Eu fui conversar com os empresários locais, a VEG, Malve, Marisol, e comentei, olha, os senhores quando vêm para a Xereder ficam incomunicáveis. Os senhores podiam nos ajudar? Então eles assinaram um ofício conjunto conosco, como grandes empresários, né? Apoiando a nossa moção. A prefeitura, com os vereadores, todos assinaram juntos conosco. E não foi uma vez, foram, sei lá, eu posso te dizer que, eu não sei se ainda está nos anais, Ana, toda aquela documentação, mas eu preservei, talvez os fax se apagam, mas na época a gente fazia xerox e ficou um tijolo assim. Eu devia ter mandado encadernar e quem sabe doado para a biblioteca de Xereder, né, para que ficasse, por exemplo, um exemplo vivo do que é o associativismo. Então, como fomos pedir o apoio para as associações vizinhas, agora a SIAG, a SIGES, a CIAN, né? Olha, por mais que sejam vizinhos, vocês vêm nos visitar, vocês ficam incomunicáveis. Precisamos do apoio de vocês. Chegou um momento que nós mandávamos o fax para todas as associações do Estado. E eles respondiam positivamente e eu pedia, encaminhe um ofício também para TIM Celular. Então, nós mandávamos, eles mandavam. Quando vinha uma resposta de um senador, de um deputado, dizendo que apoiava a nossa ideia, nós pegávamos esse fax e mandava para todas as associações, para todos os empresários. Sim. Então aquilo não parava. Conclusão, para resumir a conversa, houve a entrega de uma antena celular para a Xereder, né? Que ano foi isso? Foi em 98, né? 98. Então ainda foi na tua gestão, né? Na minha gestão. Se eu não fizesse na minha gestão, eu tinha que mudar meu nome, porque eu prometi naquela risco, reunião. né? Era um risco. Você tinha nome escolhido? Ainda não, mas eu acreditava que ia dar certo, porque eu acredito no associativismo. Tá? E nisso, nós fizemos um almoço no restaurante lá em casa, na entrada ali do Braço Sul, e nós tivemos mais gente naquele almoço do que na posse. E era segunda-feira, meio-dia. Né? Mas o que? Vieram pessoas de São Bento do Sul, de Jaraguá, de Joinville, todo mundo apoiando a ideia.
Exatamente. Ainda voltando um pouquinho, eu lembro que um dia eu vi uma pauta que a CIG de Joinville tinha na pauta deles uma reunião com a TIM Celular para reclamar sobre melhoria no sistema. Falei, nossa, eles estão procurando melhoria, nós nem temos, né? Então eu liguei pro secretário e pedi se não podia colocar na pauta uma fala nossa da CIAS, né? E aí nós fomos lá totalmente estruturado, organizado, com documentos, toda aquela moção de apoio de políticos, empresários e associações, né? E nós fomos a causa da noite, né? Foi o debate ali sobre aquele assunto. E no outro dia os jornais só falavam da telefonia de Schroeder, né? Então, quando esses jornais saíram, nós mandávamos para todas as associações do Estado, para todos os empresários importantes aqui da região, para todos os políticos. Então, isso dava um engajamento. E no dia da posse, para o convite, certamente que todos eram pai da criança. Todos se sentiram felizes com a conquista, né? E aí fizemos esse almoço, houve um show de fogos naquele dia, né? E houve uma ligação, a primeira ligação feita para o governador, né? Então tudo isso aconteceu naquele momento. E para nossa surpresa, na fala do presidente, não veio o presidente da TIM Celular, mas veio o vice-presidente de operações. E ele disse assim, olha, o presidente fez questão que eu tivesse presente na inauguração dessa antena para dizer para o senhor o seguinte, que esta antena não é uma antena tirada de uma cidade mais importante para uma de menor importância. Vocês estão recebendo uma antena de primeira grandeza, vamos chamar assim. E, ao mesmo tempo, o presidente pediu para ressaltar o seguinte, que durante um ano que ele esteve na cadeira de presidente, todo dia chegou um ofício de alguém falando sobre telefonia celular de Schroeder, ou de um senador, ou de um deputado, ou de uma entidade, né? Então, que ele realmente ficava feliz em estar promovendo essa infraestrutura. Então, hoje em dia ainda a gente fala em falta de infraestrutura, sabe, Christian, né? Nas reuniões da associação. Mas imagine nós, né, querendo exportar, querendo trazer clientes, sim, no lado aqui da VEG, do lado de Jaraguá, e nós não tínhamos telefone celular, né? Então, essa conquista da telefonia celular na minha segunda gestão, eu acredito que foi uma grande conquista e um grande legado. Tá, Rogério, qual que foram as conquistas que vocês fizeram na tua gestão? Bom, das nossas conquistas, então, além da telefonia do celular, né, além da doação do terreno, do lançamento da pedra fundamental, que após que veio o vice-governador e após fizemos um grande almoço no Clube dos Idosos, né, o que também trouxe credibilidade, também trouxe mais associados, como eu já disse, né. Nós também fizemos o lançamento da logomarca, que até hoje nos representa e foi a terceira do Brasil, né. Nós tivemos uma situação menos, assim, talvez de reflexo, né, de luz, né, mas uma coisa que mostra também o protagonismo de Schroeder. Nós procuramos a Associação Comercial de Jaraguá e propusemos que houvesse uma unificação do SPC de dados. Nós cederíamos nossos dados para Jaraguá e Jaraguá cedia para nós. Eles negaram, alegando que os dados dele eram maiores do que o nosso, né? Aí nós falamos, é mais fácil um xeredense comprar em Jaraguá do que um jaraguense comprar em Schroeder. Mas mesmo assim eles não toparam. Era CDL, né, e tal. Sim. E não avançou. E aí nós levamos essa ideia para Joinville. E Joinville aceitou. Então nós tínhamos a base de dados de Joinville e eles tinham a nossa base de dados. O que eu quero dizer com isso, né, Ana? Depois isso se tornou o SPC Brasil hoje, né? Nós temos todas as bases, né? De todas as cidades unidas. Interligado hoje. Mas foi Schroeder que propôs. Ei, por que cada um tem que ter sua base? Por que nós não compartilhamos as nossas bases de dados? Como eu dizia, era mais fácil vir um jaraguense para cá do que um xeredense para lá, né? Mas então o Schroeder também deu esse passo que proporcionou hoje uma visão atual, que é o SPC integrado. Hoje você consulta alguém, ele consulta toda a base, pode até estar lá no sul do estado, né? E ao mesmo tempo, uma coisa também não mais simples, mas a gente sempre teve aquela visão do turismo, né? Então nós apoiamos a criação de um guia do turismo, o qual foi o primeiro, né? Então sempre é pioneiro, e foi um trabalho muito grande feito na cidade, envolvendo todas as empresas, né? E este guia então foi apoiado pelos empresários, patrocinado, pago uma propagandinha, a logomarca, né? E isso representou também uma noite de posse com mesa formal, né? Solenidade toda organizada para lançamento do guia de turismo. E um último ato que eu acho assim que seria um legado importante da minha gestão, na minha primeira gestão, foi o seguinte: eu sempre assumi
com esse compromisso, né, de trazer o desenvolvimento para a cidade e o desenvolvimento para os nossos associados. É o serviço a eles, a representatividade, melhoria da infraestrutura, para que a gente sempre crescesse, pudesse ter melhorias para o nosso associado. E eu via uma visão minha de que a gente tinha que mostrar Schroeder para fora de Schroeder, né? Então, pela minha atividade de contador, muitas vezes eu ia a Florianópolis, na junta comercial, na Secretaria da Fazenda, né? E perto da junta comercial era o escritório da Gazeta Mercantil, que era o principal jornal econômico do país, editado em 3 línguas, né? Espanhol, inglês e português, e respeitado internacionalmente, um jornal econômico. E eu chegava ali na Gazeta Mercantil e tentava conversar com alguém para fazer uma reportagem sobre Schroeder, economicamente falando. Mas a gente não avançava essas conversas, sabe? Quem é Schroeder, né? Uhum. E nós tínhamos lançado a nossa logomarca, né? Terceira do Brasil. Uma coincidência, cheguei na Gazeta Mercantil, não sei se pela minha insistência de várias vezes ir lá, me deixaram uma agenda para eu conversar com o Silvio Ribas, que era um repórter econômico. Eu sentei na mesa dele, ele quase não olhava para mim, perguntou o que eu queria. Eu falei, olha, eu queria fazer uma reportagem econômica sobre Schroeder, né? Mas o que tem em Schroeder? Ele falou, tem banana, por exemplo, né? Mas banana tem em todo lugar e tal, né? E aí eu resolvi mudar a estratégia. Em vez dele perguntar de mim, eu comecei a perguntar dele. Senhor repórter, o que o senhor está trabalhando? Qual que é o projeto que o senhor está no momento aqui? Eu vejo sua mesa. Eu estou fazendo um trabalho importante sobre marcas catarinenses. Ah, é? Sim, olha só que a logomarca da Sadia, Perdigão, né? E VEG, né? Então, por que a marca é assim? Mudança da marca, eternização da marca. Sim. E me deu uma aula sobre marca, né? E eu vi, e daí ele pegou e falou, inclusive, veja só, a CIG de Joinville está lançando sua nova logomarca. Estou inovando a sua logomarca aqui com preto, vermelho, porque o preto é isso, o vermelho é aquilo e tal. E eu falei, interessante, o senhor sabe que nós somos a terceira associação do Brasil a apoiar uma ideia de logomarca única para o setor empresarial, assim? Me fale sobre isso. Aí eu comecei a explicar para ele, porque houve o interesse. Aí criou o interesse. É a bandeira nacional, é o verde e amarelo, né, para representar, tal. Todas as associações vão usar, nós somos a terceira do Brasil. Muito interessante e tal, né? E anotou algumas coisas. Aí fui embora, deixei já tinha telefone celular, né? Deixei meu celular lá. E aí, com isso, para nossa surpresa, saiu na Gazeta Mercantil uma página inteira sobre marcas catarinenses, né? E ao final ele fala de Joinville e na última linha ele fala, e em linha contrária, Schroeder apoia a ideia nacional de uma logomarca única, tal. Bom, com isso, Schroeder novamente saiu, né, a sua reportagem. Não como ego, mas como credibilidade, né? Nós temos que fortalecer sempre a nossa marca CIAS, entende? E aí, passado um tempo, eu estou trabalhando, né? Sempre trabalhei muito, trabalhei à noite, né? Alguns dizem que me veem sempre fora de hora, né? Mas é a minha paixão pelo que eu faço. E nisso, tocou o telefone e era ele, né? Perguntando para mim o que tinha a ver o Gerhard Schroeder na Alemanha com o Schroeder. Eu falei, tem tudo, são todos parentes dele aqui que moram aqui. Dele, isso é verdade? Eu falei, claro que não, né? É uma brincadeira, né? Então ele fez umas perguntas sobre Schroeder, porque estava fazendo um trabalho sobre a eleição de Gerhard Schroeder como ministro, né? E eu voltei e pedi, olha, você tem que vir aqui, nós temos indústrias aqui que vendem para a NASA, que vendem para a Marinha Americana. Eu já estive em Hong Kong, eu vi lá a marca de empresa Schroeder lá no aeroporto, né? Nós temos aqui a melhor banana exportação do Brasil, quiçá da América, né? Tu tens que vir aqui conhecer a nossa cidade, né? Eu quero fazer uma reportagem, isso é importante para Schroeder e tal. Ele, de novo, titubeou e tal. Passado um tempo, eu estava indo para o aeroporto, né? Me liga ele. Rogério, sobre aquela ideia de fazer uma reportagem sobre Schroeder, eu falei, sim, claro, é o meu sonho, precisamos disso para a nossa associação, é algo que eu gostaria de fazer muito, né? A Gazeta Mercantil é reconhecida. E ele falou, não, é que eu quero ir aí, então, como é que eu faço para chegar? Eu falei, puxa, eu estou indo para o aeroporto agora, né? Mas faz o seguinte, quando você vem? Não, eu estou em Jaraguá, é agora. Eu falei, bom, então faz o seguinte, eu vou ligar aqui para o meu secretário da entidade e ele vai te acompanhar, vai te mostrar a cidade, vai te apresentar alguns empresários e tal, né? E naquele momento foi uma coisa assim que me marcou. Alguns empresários não quiseram receber ele. Sabe? Sim, porque a imprensa, a gente fala uma coisa, escreve outra, né? E outros já viram nisso uma oportunidade, né?
E, concluindo, nós saímos na capa da Gazeta Mercantil, na capa, no centro, num jornal internacional editado em 3 línguas, né? E dentro do jornal, 3/4 da página Finanças e Mercados falando sobre Schroeder. Ele deu um destaque para a cidade, que ele entrou na cidade, não sabia se já tinha entrado, mas ele foi concluindo que estava em Schroeder, porque tinha vidraçaria Schroeder, panificadora Schroeder, mecânica Schroeder, né? Hoje nós temos o pórtico, naquela época não tinha. E aí ele, claro, naturalmente, naquele momento a indústria, a maior indústria Schroeder era a agricultura, né? E o destaque da banana, e com isso ele fez esse trabalho, né? Mas que se andava dentro da banana, se encontrava uma empresa, que possivelmente é Grameyer, Bamac, né? Empresas que talvez até em parceria eram exportadoras, né, de produtos tecnológicos, né? Então, entre palavras como bucólico, falava-se em tecnologia, em inovação, né? E essa reportagem acabou, digamos assim, numa linguagem atual, bombando, né? E o que representou isso economicamente para a Schroeder, que era o meu objetivo, né? Novamente a marca Schroeder. Então nós tínhamos bananicultores que vendiam para um atravessador, que vendia para outro atravessador, que vendia para outro atravessador. Quando viram o nome do bananicultor no jornal, os importadores, vendo isso, criou uma credibilidade, vieram procurá-lo diretamente. Então, da Alemanha, do Uruguai, aqui da América Latina, né? Então, soube-se que houve o quê? Um ganho efetivo, né? E uma maior margem é maior rentabilidade. Sim. Maior rentabilidade é mais dinheiro circulando gera emprego e etc, etc. Então, essa reportagem foi importante para isso. E mais ainda, todas as seguintes moções que nós fazíamos pedindo alguma coisa, nós encaminhávamos anexo essa reportagem. Então isso sempre trouxe credibilidade. Uma coisa simples que aconteceu, eu te falei no início que a nossa sala era atrás emprestada lá, muito quente, né? E um dia eu tive uma ideia. Nós mandamos um ofício para a cônsul de Joinville, juntando essas reportagens do Simples, dessa da Gazeta Mercantil, né, e outras, mostrando que o nosso associativismo era forte e buscando sempre a melhoria do desenvolvimento econômico local, das empresas e tal, e que a gente era uma associação nova, que não tinha uma mensalidade muito alta, tantos associados e tal, um desafio, e se eles não podiam doar um ar-condicionado para a gente, né? Para nossa surpresa, o caminhão entregou 2. Então, coisas assim que talvez não representam a maior parte, que é hoje uma associação, mas que é a força do associativismo. Tudo isso, né? Antes de 2000, né? Sim, entre Qual era a equipe que tinha 97 e 99. Quem que era a CIAS? Quem que era a presidência? Tudo era pessoal executivo? Eu teria que talvez fazer uma coladinha aqui, né? Qual que era a equipe ontem? Assim, o meu vice-presidente era o Sérgio Rebelo Ribeiro, né? O diretor da indústria foi o Neucir, né? Deixou de ser presidente para ser da indústria. Do comércio era a Maria Geni Dalry. O diretor da agricultura, o Felipe Voigt. A diretora secretária, Carmen Tomazelli. E o diretor tesoureiro, Celso Tomazelli. E o diretor do SPC, o Acácio Brumila. 6 pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa era a minha equipe. E de associado, o que tinha naquela época? Não sei dizer agora se era 30, 40, 50, não sei dizer. Mas ela vinha crescendo, com toda essa equipe, tu conseguiu fazer tudo isso? Sim. E um detalhe, nós não tínhamos um secretário executivo profissional, né? Não tínhamos nem salário para pagar assim, né? Então, o nosso executivo era um primeiro emprego. Era alguém que a gente formava, né? Era alguém que... Eu me lembro do Júlio, que hoje é um advogado em Jaraguá, depois trabalhou na Grameyer, trabalhou até na nossa empresa também. Mas a gente sempre brincava que era o nosso primeiro executivo, né? E ele tem, assim, uma gratidão também por tudo que ele aprendeu, né? Então, além de tudo, a CIAS tinha que formar o seu executivo, né? Não tinha como contratar alguém, né? Mas era um grupo, a gente se reunia. Quando a gente decidia fazer uma festa, um jantar, sempre a solenidade, sempre a mesa, sempre que... como é que Ana me ajuda? Era a solene, né? O ritual, o protocolo, né? Sempre prefeito, câmara, convidava a parte eclesiástica, militar, né? Podia a pessoa não vir, mas ela lembrava que Schroeder existia, que a CIAS estava fazendo ações, né? Então, fizemos algumas coisas lá. Na época era a dona Sueli, do Bracinho, tinha o Marreco. Então, a gente fazia lá para trazer as pessoas, e lá a gente discutia ideias, né? E isso fazia com que a pessoa se associasse. Uns vinham de curioso para ver, né?
E assim eles viram, e também tinha serviços, né? Então, como eu disse, a CIAS, a associação sempre tem que ter a visão do serviço e a visão da representatividade, né? E assim, então, eu acho que foi meu primeiro mandato, né? Rogério, isso aí. Você tem ainda o segundo mandato, que foi 2015, 2018, isso? Exatamente. Tá. Qual foram os teus desafios, não um comparativo da primeira, mas para aquela época de 2015? Sim. Era um momento diferente, né? Inegável a dificuldade que se passava naquele momento. Não só economicamente no Brasil, mas a própria entidade, né? Era uma coisa que eu sempre falava. A entidade não precisa ter só um prédio. Ela precisa ter pessoas. E pessoas que queiram trabalhar para o bem comum e que estejam focadas em trazer essas ideias. Por N situações da dificuldade do momento, né, a associação não tinha um sucessor. Não tinha um sucessor. E aí, houve reuniões do Conselho Consultivo e, num primeiro momento, um ex-presidente se dispôs a ser presidente. Depois ele declinou da ideia e faltavam poucos dias e precisava se fazer a sucessão. E com isso houve um apoio para o meu nome, né? Isso antes então de ser presidente segunda vez? Era aquele momento da dificuldade da sucessão. E ao mesmo tempo, né, o prefeito, se não me engano, o senhor Mender, se não me engano, da Coremaco ali, alguns empresários, falaram assim que só a paixão do Rogério, o amor ao associativismo do Rogério para resgatar. Sim. Eu sempre fui da opinião que tinha que ter uma renovação de liderança. No primeiro meu mandato, o Sérgio foi para a Alemanha, no meu lugar que eu não pude ir, pela Fundação Empreender. Como presidente eu não podia ir, ele foi e voltou com uma gripe. Mas não era uma gripe, era um problema de coração. O coração não funcionando causa uma pneumonia, né? E ele teve que ficar 1 ano desligado dos negócios para se salvar e se curar. E naquele momento todo mundo queria me reconduzir ao cargo. Não se mexe em time que está ganhando. Eu sempre falei, não, temos que criar novas lideranças. Então vamos apoiar um novo, mas eu prefiro passar o bastão do que ser de novo. E naquele momento eu defendi a ideia, não, vamos buscar um novo. Mas ninguém queria ser presidente. É que assim, a entidade estava num momento difícil, né? E nós estávamos no momento da Dilma. Todo mundo sabe que foi a maior crise dos últimos 100 anos naquele momento. Então, algumas associações estavam demitindo funcionários, estavam perdendo associados. Então, era um momento de crise no Brasil e um momento de crise na entidade, mas assim, talvez no momento, né? Não havia interesse em sucessão ou talvez preocupação com o momento também, né? De entrar. E até primeiro eu pensei assim, puxa, até o Schumacher quando voltou a correr não foi tudo aquilo, né? Por que eu vou voltar para talvez queimar meu nariz, né? Mas naquela noite eu não consegui dormir, sabe? Não consegui dormir. E de manhã eu comuniquei para minha esposa, falei assim, olha, eu vou voltar, eu vou cuidar. Porque quando a gente fundou a CIAS, nós tínhamos uma cadeirinha de palha. E hoje com aquele prédio, com aqueles funcionários, já tínhamos prédio, já. A CIAS era um exemplo. Não tem em Santa Catarina tantos prédios como a nossa entidade aqui. Poderia falar sobre isso, mas não é o momento agora, né? Mas enfim, então eu aceitei o encargo. E realmente a CIAS estava com o seu nome para baixo, né? Não era muito lembrada, não era convidada. Havia um desgaste com a imprensa, havia desgaste com a prefeitura, com a Câmara, com o Sebrae, né? É uma pena, né? Acontece, né? E aí era um momento de resgate. Então a gente aceitou esse desafio. Foi difícil montar a diretoria. Ninguém queria ser diretor. Ninguém queria ser. Aos poucos eu fui conseguindo. Faltavam 3. Eu falei, então bota o paletó e vem para a posse e depois ajuda se puder. Um foi um tesoureiro, que me ajudou até o final, mas não vinha para as reuniões. Mas os 8 que aceitaram tiveram comigo desde o primeiro dia até o último dia, né? Então essa segunda gestão ela foi diferente, porque a gente era um momento de crise, né? Poucos associados, muitos saindo, déficit financeiro, mas nós nessa segunda gestão conseguimos, né? Num primeiro momento, no planejamento estratégico, vendo que a BR-280 passaria pela cidade,
traria com isso desenvolvimento, mas também traria problemas. Todas as cidades trazem, até favelas às vezes, né? Então, nós lançamos um projeto chamado Schroeder 5, 10, 15, 20 anos, com a ideia de que Schroeder crescesse sem perder sua qualidade de vida, reconhecida por todos os vizinhos aqui, e que, então, tivesse essa ideia. Lançamos esse projeto, fomos atrás de universidades, fomos atrás de Sebrae, né? Mas nós não encontrávamos algo como a gente queria. Não algo que viesse aqui fazer estatística, nós queríamos algo que tivesse vida, né? Que se perpetuasse, né? A visão de desenvolvimento da cidade. E encontramos na Facysc o DEL. E começamos a trabalhar o DEL. Mas o DEL exige investimento. Então, trabalhamos com a prefeitura até o momento em que eles aceitaram. Então, eles pagaram, acho que 70%, e nós pagamos 30% através de um apoio da Facysc com as soluções. Esse projeto andou, né? Não foi fácil, tivemos que também provar na Câmara de Vereadores uma lei, e criamos o Conselho Municipal de Desenvolvimento. E começamos a pensar Schroeder para 20 anos. Fizemos entrevista de 70 pessoas, né, Ana? 70 pessoas na entidade, na cidade, e com isso traçamos os eixos de desenvolvimento. O conselho, eu não vou agora falar uma aula sobre DEL, mas esse conselho municipal foi montado, haviam câmaras técnicas e começamos a fazer os projetos, né? Nesse caminho todo, nós protagonizamos de uma forma que chamamos a atenção, não só da Facysc, mas do mundo, onde nós recebemos aqui uma comitiva de Honduras, se eu não me engano, para ver como que uma cidade se organiza. O que Schroeder se diferenciou? Pelo caminho que ela traçou, mais rápido para implantar. Alguns perguntavam, dá para ir mais rápido? Eu falei, não, ele tem que ser rápido, mas ele tem que ter o entendimento, passar as suas fases, né? Então, Schroeder, naquele momento, era assim uma laranja da amostra de planejamento de cidade, de tudo mais. Para isso, a gente trabalhou muito. A Ana, que está aqui, foi uma grande guerreira, liderou ali a parte operacional, né? Administramos, nós chegamos a ter 100 voluntários, né, Ana? 100 voluntários fazendo projetos para a cidade, de graça, né? E então, com isso, eu acho que foi um grande legado, né? O que a gente percebeu na caminhada? Que naquela crise toda, Schroeder foi a última cidade a entrar na crise e a primeira a sair. Sim. E esse trabalho de você pensar 5 anos para frente, Christian, faz você pensar positivamente. Hoje tu pensa negativamente para os teus problemas, mas se você pensar daqui 10, 15 anos, você não consegue pensar negativo. Então você pensa positivo. Então, quando nós tínhamos uma comitiva que chegava aqui, eles passavam esse feedback. Nossa, passamos por várias cidades até chegar a Schroeder, todo mundo reclamando do governo, da crise econômica, etc. E nós estávamos numa crise econômica, da pior crise dos 100 anos. E aqui eles viam o quê? Autoestima, viam ideias, né? E entre essas ideias, teve uma particular que foi o empreendedorismo nas escolas, né, Ana? Nós procuramos trazer essa ideia para o jovem também pensar para frente, porque assim como o seu Egon João da Silva e o seu Werner Voigt são schroedenses, né? Imagine se a gente conseguisse mais 2 desses para Schroeder, né? Então a gente trouxe a ideia do desenvolvimento com qualidade de vida também para as escolas. Isso também hoje é aplicado no Brasil inteiro, até no exterior, a ideia que saiu de Schroeder, né? Eu sei porque eu estou na Facysc hoje, no IDEL lá, que virou um instituto, e esse projeto ele está se melhorando, inclusive, tempo a tempo. Então, o DEL foi algo assim que trouxe para aquele momento. Ao mesmo tempo, a gente resgatou aquela ideia do associativismo, de fortalecer a marca, de ter um trabalho próximo ao associado, de ver as suas necessidades. O meu vice foi uma pessoa maravilhosa, porque eu tinha muito trabalho e eu falava, Cláudio, vai lá, ouve, pede desculpas, fala em nome das CIAs e que a gente está para mudar. E se ele quiser voltar para as CIAs, a gente está aqui para mudar e se ele quer ajudar. Tudo isso, então, procuramos naquele momento de crise, fizemos um aniversário das CIAs, onde trouxemos o seu Ninfo Koenig, que até os 13 anos ele andava descalço. Sim. E hoje ele tem uma rede de hotéis, é uma pessoa maravilhosa, que inspira, né? E como é que um homem que com 13 anos andava descalço e hoje é milionário, né? Então, vamos ver a história dele, né? Aí pesquisamos, a Ana me ajudou, pesquisamos na cidade, na prefeitura, não a data do CNPJ, mas a data do negócio, sabe? Então, negócios de família, como aqui nós tínhamos na época a Tomazelli, né? Era a empresa talvez mais antiga da região. Ela é antes do Brighton e antes eram do mesmo ano, mas ela nasceu em maio e as outras nasceram em agosto e dezembro.
né? Nós tínhamos aqui a Padaria Flor, né? Na época também longeva, Mercadinho Duve, que eu lembro agora, a família Metzner, eu me lembro algumas serrarias. Então a gente buscou, estudou e nessa noite fizemos uma homenagem. E em todas as crises eles passaram, mas viveram. Né? Então trouxemos para a comunidade que, unidos, com ideias, com planejamento, com trabalho em conjunto, que foi o que nossos antepassados fizeram. Vieram da Europa e conseguiram vencer. Né? Então tudo isso para melhorar a autoestima. Então isso também resgatou. E em um determinado momento nós precisávamos reformar a nossa entidade. Eu cheguei numa reunião, o banner estava num lugar errado. Falei, aquele banner era um patrocinador, né, que patrocinava nossos cursos. Aí a pessoa falou, não, nós temos que deixar ali porque ali tem uma infiltração. Sim. Mas como? Não podemos fazer isso. Né? Então eu comecei a ver que precisávamos fazer uma reforma. Mas nós não tínhamos dinheiro para isso. E buscar do empresário naquele momento de crise, né, também não era justo. Né? Então nós vimos na Expo Schroeder a oportunidade de um trabalho de fazer caixa. E aí procuramos a prefeitura que estava titubeando em fazer a festa. Porque a oposição dizia que tinha que gastar com a saúde e não com festa. Então eu sempre procurei levar 5, 6, 8, 10 empresários, quem estava disponível ir comigo, mostrar o associativismo, a união, né? E comentei com o prefeito. Prefeito, Blumenau, quando fez a Oktoberfest, era no momento que estava todo mundo tranquilo, com a barriga quentinha e cheia, ou foi no momento de crise? Foi crise, deu a enchente na cidade, todo mundo empobreceu, né? Então, prefeito, este momento de crise é o momento ideal para fazermos a festa. Mas a oposição, falei, olha, prefeito, a Expo Schroeder vai gerar negócios, né? E eu aposto com o senhor, eu comprovo para o senhor que a geração de negócios vai gerar fundo de participação do município, o FPM, que vai ajudar a pagar saúde, asfalto, né? Isso o senhor deixa com as CIAs. E não foi fácil, né, Ana? Foram várias reuniões. Eu sempre digo assim, o não tu já tem, né? E não desista nem no 10º, mas não seja um piá birrento, seja alguém que apoie, seja alguém que esteja junto para pensar, que arregace a manga, que ofereça estrutura, né? Então, com isso, aprovamos a festa e aprovamos a Expo Schroeder. O nosso sucesso, Ana, foi porque nós lançamos um ano antes. E durante este ano nós fazíamos workshops com todos os expositores e associados e comunidade em geral. E nessa ideia sempre alguém se associava, porque eles viam que a associação estava viva. Então nós conseguimos, com esses workshops sobre inovação, melhorar a feira. E quando a feira aconteceu, a feira e a festa foi considerada a melhor festa do estado, da região norte, com certeza, e uma das melhores do estado. Bom, como nós lançamos um ano antes, nós entramos na linha dos patrocínios. Apesar da crise da Dilma, aonde entidades costumeiramente patrocinadoras disseram não para nós, conseguimos, através de criatividade, outros patrocinadores. Uhum. E com esses patrocínios, nós conseguimos reformar as CIAs. Inclusive, você me ajudou muito naquele momento, como arquiteto. E o valor do stand foi feito o mínimo, né, Ana? Para cobrir o custo, para trazer o associado. Porque se o associado viesse mostrar o seu trabalho, ele também viria positivamente. Ele não vai mostrar o que ele tem de ruim, ele vai mostrar o que ele tem de bom. Vai gerar um ânimo na comunidade. Vai gerar um ânimo, ele vai pensar sobre o seu negócio, sabe? E eu sempre tive essa ideia, que o líder, ele tem que ser um líder servidor. Ele tem que criar mecanismos para que o seu associado, para que o seu liderado melhore de vida, né? E jamais ele tirar proveito da entidade, ou ele querer aparecer por ego, né? Simplesmente fazer os outros aparecer. Aí você aparece naturalmente, né? Mas então, com isso, esses associados, com as palestras de inovação e esses workshops, né, Ana, vinha sempre alguém com uma coisa que já fez, e um apoio, né? O Senai apoiava com curso, o Sebrae com dinheiro, né? E muitas vezes veio a BMW, veio a Duas Rodas, veio a VEG, se não me engano, mas com coisas práticas, sabe? Práticas. Por exemplo, a Duas Rodas falou assim, antigamente a gente contratava um estagiário para ensinar ele, hoje a gente contrata um estagiário para o estagiário ensinar o gerente. Aquele câmbio do digital, né? Uhum. Então, frases, coisas que tudo mexeram com a cidade. E com isso, o que aconteceu? Marca Schroeder se fortaleceu, marca CIAS se fortaleceu. Nós, além de reformar a CIAS, ampliamos,
fizemos aquela sala que era da diretoria, fizemos esse solário que hoje está servindo para este momento aqui, né? Fizemos um arquivo morto, né? Que não tinha mais nada, né? Então é isso, foi uma gestão que também nos alegrou muito, né? Acho que eu resumi mais ou menos, teria outras coisas menos importantes, mas que vão somando essa ideia, né? Houve um pequeno desafio no momento, quando eu assumi, eu sempre falei assim, eu não quero desenterrar mortos, eu quero pensar para frente. Se nós chegamos aqui com um problema, não interessa por quê, nós vamos melhorá-los agora. Mas, no meio do caminho, houve uma reclamação da rádio, que a gente procurou, se aproximou, depois virou parceira. O nosso secretário executivo, que estava há 8 anos no cargo, pediu demissão imediata, sem cumprir aviso prévio. Tentei demovê-lo da ideia, mas ele não quis. Paciência. Alguns diretores se preocuparam, falaram assim, Rogério, mas como agora sem um diretor? Eu falei assim, tu não lembra que nós fundamos isso do zero? Você precisava fazer aqui me ajuda de novo, Ana. O cerimonial, né? A gente faz e nós somos a noiva. Enquanto nós não chegar, não começa a festa. Então não vai começar do zero. Vamos começar da experiência. E aí, eu tinha uma confiança dentro de mim, sabe? Porque eu olhava as cias e eu lembrava das cadeiras de palha. Eu olhava esse prédio, apesar de precisar de reformar. Eu falava, gente, isso aqui tem tudo para dar certo. Né? Então eu tinha uma confiança tão grande. Eu me lembro que o Paulo veio me aconselhar um dia, quis almoçar comigo. Paulo, Rogério, não era uma de nós chamar o executivo de volta, porque agora ele se arrependeu da demissão e está pensando em voltar. Eu falei, não, deixa ele curtir a aposentadoria, ele me explicou o que ele queria, mas nós não temos ninguém. Eu falei, não se preocupa, eu já estou fazendo o cerimonial, mas eu tenho uma fé. E o Claudião sempre comigo, porque eu tinha indicado ele para ser presidente, mas ele amarelou. Eu falei, então você aceita ser vice? Ele falou, aceito. Então onde eu for, você vai comigo, porque daqui 2 anos você está preparado. E esse é o meu sentimento de missão, criar uma linha sucessória da CIAS, sabe? Resgatar a marca, a credibilidade, os parceiros, a rádio, o jornal, a prefeitura, a Câmara, Sebrae, vizinho, porque isso que trouxe a antena celular. Não é a desunião, é a união, né? Então, com esse sentimento, e eu falei, conversei com a CIG, com tudo que recrutador, vinha o Cláudio, eu acho que é isso, eu falei, não é. Aí vinha um outro, não é o perfil que eu quero, e não é. Aí um dia apareceu a Ana. 5 minutos de conversa, eu já sabia que era a Ana. E graças a Deus está conosco até hoje. 5 minutos de conversa. Eu olhava para o Cláudio, o Cláudio também já tinha percebido, né? Aí, claro, era um momento de renovação, né? De crise, né? Talvez a gente nem podia valorizar a Ana naquele momento como deveria ser. Mas ela também foi humilde e estava consciente do momento que ela estava também querendo voltar para o associativismo, né? Eu via esse amor do associativismo dela, né? E aí acertamos as bases, né? Você entrou, acho que na véspera da posse, né? Você não fez o cerimonial, você revisou o cerimonial, né? Então, veja. Então, isso também eu acredito que foi um legado, porque a gente entrou ali naquele momento para resgatar as CIAS, né? Eu não preciso protagonismo, né? A gente já fez, né? Eu não preciso ego. A CIAS para mim é um filho. Então o que eu quero é vê-la continuar sendo útil para a sociedade e para os empresários, né? Então acho que é isso. O segundo mandato foi isso. A gente conseguiu sair com o prazer do dever cumprido. Rogério, qual seria a tua mensagem para os outros 30 anos da CIAS? Uma mensagem para os próximos 30 anos. Para os próximos 30 anos? Para os futuros diretores, futuros associados, futuros diretores? Bom, se a gente analisar a história da CIAS, que começou humilde e mesmo sem estrutura, protagonizou com ideias, né? Fomos implantando novos conceitos, né? Como já falei, simples, união do SPC, bandeira, logomarca nacional, tudo. Isso mostra que a gente tem no nosso DNA a capacidade de inovar, de ter a coragem de mudar, né? Que eu acho que é a maior importância do empresário, a coragem da mudança. Mas quando você muda errado, você não administra. Quando você muda certo, você é porque você administrou, certo? Quando a tua empresa cresceu, porque eu fui bom. Se a tua empresa foi mal, é porque é culpa do governo, da inflação. Mas não é assim. Mas para você mudar, você precisa ter intuição, você precisa ter visão, você precisa ter conhecimento. E a CIAS é a casa do empresário, né?
É aqui que ele pode ter um treinamento, uma informação, um networking, se intuir daquilo que está mudando. Porque o mundo muda toda hora, Christian. E se nós não mudarmos juntos, nós ficamos para trás. Por isso que tem empresas centenárias que somem e novas que sobem, né? Porque elas conseguiram enxergar o novo paradigma. E as novas ideias não estão no foco, elas estão na beira. E para você enxergar esse beiral, você tem que estar... Tem que sair, né? Tem que sair, tem que olhar... Cima, né? Eu sempre costumo dizer assim, não trabalhe no negócio, trabalhe o negócio. E para você trabalhar o teu negócio, você tem que olhar ele de fora. E quando você vem para a entidade, aí você vai fazer uma coisa diferente. Você não vai trabalhar para si, você vai trabalhar para a cidade, você vai trabalhar para os associados, né? Mas no final, você que mais ganhou, porque você exercitou a ideia da visão, de enxergar o município, de enxergar a necessidade dos outros, né? Então, para o associado, eu digo que os próximos 30 anos, a casa está aqui para apoiar ele, né? Para ele vir aqui. E não só apoiar, ele chegar aqui, ele também vai aprender esse DNA e também vai ajudar a CIAS. Quem sabe vai ser um futuro presidente, né? Ou um grande apoiador. E outra, eu sempre costumo dizer, o associado ele é igual. Não tem o grande associado, o pequeno associado, o rico, o pobre. Todos são associados. Às vezes a ideia do mais humilde ajuda o maior, né? Então aqui é o ambiente que a gente pode trocar ideias e se apoiar, né? Para os futuros líderes que estão aqui, o que eu poderia dizer? Tem que vir com uma visão de servir, né? Uma visão de líder. Não enxergar aqui como algo que vai melhorar a sua empresa, o seu nome, mas que venha aqui comprometido em deixar algum legado, né? O que essa gestão conseguiu fazer para melhorar o turismo, o comércio, o desempenho das empresas, ou o próprio apoio ao município, né? No sentido, né? Então eu vejo assim que os próximos 30 anos têm seus desafios. Se lá atrás nós não tínhamos Instagram, não tínhamos Facebook, né? Nem fax, né? Quando o fax surgiu já foi uma inovação, mas eram outros desafios. Hoje o desafio é você usar essas ferramentas de forma inteligente, né? Então sempre vai ter desafio. E eu conclamo então esses novos líderes que venham com a ideia de transformar desafio em oportunidade. E o que é importante de um líder, né? Acho que a Ana cansou de ouvir isso, né? A gente tem que ter uma visão positiva do nosso futuro, né? Acreditar no nosso futuro. E quando tiver difícil, lembra do nosso antepassado, que passaram para transformar o Brasil, né? E olha Santa Catarina o que é? É a força do seu cidadão, que trabalha, que investe, que acredita no seu negócio, né? E trabalha em conjunto. Eu lembro do seu Egon João da Silva. Máquina você compra, dinheiro você pega emprestado. Agora, pessoas motivadas, você não compra nem empresta. Você forma. Mas seu líder está desanimado, seu líder não acredita, como é que ele vai carregar, né? Então, assim, a visão positiva do seu futuro, eu acredito que é fundamental. E isso traz uma autoestima melhor, né? E sempre acreditar que a CIAS, por mais pequena que seja a cidade, por mais menor em tamanho, ela pode ser igual em ideias. Assim, apoiando a ideia de uma outra região ou lançando a ideia e buscando apoio, né? Porque infraestrutura sempre vai ser uma discussão, sabe? É aquela história do bolo, né? O bolo é pequeno, então o mais fortão leva um pedaço maior, né? E como é que o pequeno consegue, né? Então a gente tem que estar unido, fazer um trabalho regional, né? E eu sempre digo assim, ó, eu tenho a minha empresa. Muitas vezes eu posso estar fazendo uma coisa que nem está me beneficiando. Pode estar beneficiando até meu concorrente ou um outro empresário. Mas se Schroeder for bem, todos vão bem. Entendeu? Se a região for bem, todos vão bem, né? Então nós já temos uma bênção hoje de estar no melhor estado do Brasil, né? Então nós vamos fazer Schroeder, quem sabe, a melhor cidade do Brasil, né? Ter essa ousadia, vamos chamar assim, né? Quando eu falo, me inspiram coisas do passado, mas eu não quero tomar o tempo tanto assim, né? Mas eu acho que isso, falando de coração, eu acho que é isso que a gente vê para os 30 anos. Rogério, muito obrigado por conseguir ceder o horário, poder participar. A gente agradece até as 2 gestões que você nos cedeu para a CIAS. Eu que agradeço a oportunidade, né? Realmente nada como o prazer do dever cumprido, mas a gratidão, né? A gente vem aqui para se doar,
mas no fim a gente vê que a gente que sai mais fortalecido, né? Tem uma metáfora que um homem estava perdido na floresta e os animais à noite que saem para caçar e os rugidos, e veio uma chuva e trovões, e esse homem começou a entrar em desespero e se colocou de joelhos e começou a rezar, né? Diz que a gente só reza quando está em dificuldade, né? E nesse momento veio uma voz para ele que ele tinha que juntar pedras do chão e botar na sua mochila, né? E ele então fez isso, né? E carregando aquela mochila pesada e tal, e passou a noite inteira andando com medo, e uma hora ele achou um riozinho, e então ele acompanhou o rio, e uma hora ele caiu de cansado e dormiu. E quando ele acordou de manhã com o sol, ele percebeu onde ele estava e conseguiu chegar aonde ele devia, né? Só que ele andando com aquela mochila cheia de pedra, ele voltou à razão e falou assim, nossa, eu devia estar muito transtornado para fazer uma idiotice dessa, já é cansado ainda botar pedras na minha mochila, né? Aí ele pega e joga a mochila no chão, ela se arrebenta, só que não eram pedras preciosas, né? Só que era de noite. E ele fez uma missão, uma expedição para achar aquele local de pedra preciosa e nunca achou, né? Então, às vezes, a gente, no associativismo, tira o tempo da nossa empresa, tira o tempo da nossa família. Muitas vezes, né, nossos colaboradores nos precisam. E a gente está aqui, né, Ana? Quando fizemos o projeto das escolas, né? Nós ficamos à noite aqui desenhando o projeto, fazendo o folder para entregar. Nós entregamos para 2.000 alunos. Porque era uma visão, o aluno vai chegar em casa, vai conversar com o papai, com a mamãe, com o vovô, com o padrinho, e nós estimulávamos ele a fazer isso. Papai, quando você tinha a minha idade, o que você queria ser? Né? E o que você acha que eu devo ser? Né? Você criou um vínculo na família. Aí o pai falava, não, eu quero que você seja tratorista de empilhadeira, não, eu quero que seja bancário, eu quero que seja que nem o papai, empresário, médico, né? E aí ou o pai fala assim, não, o que você quiser, eu quero ser isso. Aí ele tinha que fazer a segunda pergunta, pai, você me ajuda a chegar lá? Aí você criou o fortalecimento da família, entendeu? Então, e depois eles tinham que fazer uma redação, né, Ana, também, sobre isso, né? E depois a Câmara Técnica da Educação Empreendedora também continuou. Isso. Aí esse projeto de empreendedorismo das escolas foi o berço para a criação do DENE, né? Que era uma Câmara Técnica. Isso, foi esse projeto que hoje é copiado para fora, né? Então, assim... eu vejo a CIAS, além de ser um filho para a gente, né? Hoje vocês me oportunizaram aqui a viver boas emoções, lembrar de todos os desafios que a gente venceu, dos amigos que a gente fez. E se eu tiver mais um minutinho, posso falar ainda? Ana, certa vez, isso não foi na minha gestão, se eu não me engano foi na gestão da Carmen. A Carmen foi a que mais fez curso em Santa Catarina, o Brasil Empreendedor. Ela se movia daqui e dali com a sua liderança e suas amizades, né? E Schroeder foi a que mais ganhou dinheiro do FAT, né? E fazer curso. Mas você tinha que trazer desempregados. Mas a gente conseguia colocar 30% de empregados para desenvolver mão de obra, né? Mas no primeiro dia não podia faltar gente. Então eu, naquele momento, era presidente do Conselho de Trabalho e Emprego de Schroeder. Conselho, né? Conselho Municipal de Trabalho e Emprego. Então, para que o curso saísse, na primeira noite tinha que ter 70% dos inscritos. Então, nós da diretoria, nós íamos com o nosso carro buscar em casa os inscritos, porque tem aquele que é desempregado profissional, né? Então, na segunda noite, não. Vem quem quer, mas na primeira noite completava. Só que nós não tínhamos uma escola, nós tínhamos que usar uma salinha de uma escola, então era tudo difícil. Às vezes a salinha cabia 5, vinha 20. Nós tínhamos que dar o café, sabe? E era gente reclamando, o pessoal da escola reclamando que não avisaram, só tinha reclamação, sabe? E aquele negócio e tal, mas a gente fazendo curso e tal, e então faltava caldeirista, faltava negócio de empilhadeira, mas antes nós fizemos uma pesquisa com os associados, né? O que você precisa? E aí nós bolamos os cursos e fomos atrás do Brasil Empreendedor, só que precisava ser para desempregado, mas aí nós... 30% pode ser empregado. Então, quem queria um empregado que já estava empregado, mas especializar ele em caldeirista, né? Mas, enfim. E aí, eu sei que... Eu não sei se era ciúme ou era problema. É problema de logística, né? Todo mundo tem que botar alguma coisa e nem sempre todo mundo quer botar alguma coisa, né? O associativista, ele faz, mas nem sempre. Então, teve uma noite que, não sei se por represália, deram uma salinha bem pequena para nós e não deu certo, sabe? O professor chegava lá, não conseguia trabalhar, porque
né? Sim. Aí a gente corria na hora, nós não tínhamos isso aqui tudo, né? E aí terminamos o projeto e tinha uma formatura geral e naquela hora, assim, naturalmente, né, os políticos, eles vivem de foto, então todo mundo era pai da criança, né? Eu ali no canto pensando assim, mas nunca mais eu vou abraçar um negócio desse, meu Deus do céu, me ralei todo aqui, né? E agora, né, ainda, né, eu pensando assim, mas olha, que arrependimento tal, né? E aí falou o presidente da CIAS, aí eu falei como do Conselho de Trabalho e Emprego, daí falou o prefeito, né? E aí eu sempre gosto de deixar a palavra livre, assim, né? Se alguém gosta de falar, né? Ah, então tá bom, vamos pro coquetel. Eu falei, não, vamos deixar se alguém que se formou quer falar na palavra, né? E aí um senhorzinho quer falar. Aí falou assim, olha, eu queria dizer para os senhores que este ano eu posso dar um Natal para os meus filhos, porque eu estava desempregado há tantos anos e agora fazendo o curso, durante o curso eu fui contratado, né? Fui contratado e agora está chegando o Natal, final do ano, e eu, contratado, vou poder dar um Natal para meus filhos. Então eu queria agradecer especialmente as pessoas que se dedicaram nessa dificuldade de fazer os cursos, né? Eu não sei se foi o Espírito Santo que mandou, sabe? Porque daí naquele momento eu... Já pagou todo falei, não, vamos continuar, vamos fazer, vamos apoiar os projetos. Foi embora. Foi embora. E assim foi. Eu até me emociono, sabe? Porque eu emocionei com ele, né? Sim, porque, legal. Quer dizer... Fez diferença na vida de uma pessoa. Só uma pessoa. Já valeu a pena. Mas fez mais diferença na tua vida do que na dele, né? Aí que tá. Isso que eu digo que é a gratidão do associativismo, sabe? Uhum. No final você vai ver que você melhorou, né? Então, eu vejo assim que alguns colegas têm medo. Eu falo, não, a gente te apoia, nós temos o nosso conselho, né? Agora, o que é importante? Tem que manter essa transição, sabe? Tem que ter o jovem, mas tem que ter o mais antigo. Uhum. Tem que ter essa transição, né? E esse compromisso de trabalhar pela entidade, né? Então, assim, eu acho que está tudo certo e quando eu passo aqui na frente, eu me orgulho, né? Torço para que quem está aqui sempre possa evoluir, né? E acho que tem bastante coisa a ser feita, né? Mas, às vezes, a gente tem que começar com uma e perseverar, né?